Boa tarde, amigos. 1h, 1 minuto. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Você nos acompanha também na live do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec, canal 21 da NET, 48.1 digital, 19 da TVN. Vamos juntos até 1h45, você já sabe, às 19 horas temos também o Cadeira Cativa. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a sobrevivência dos clubes de futebol, ou pelo menos uma grande parte da sobrevivência dos clubes de futebol, as divisões de base. E vamos conversar com um cara que é sobremaneira conhecido, que é o Diego Cabreira, que é diretor das categorias de base do Internacional, recentemente esteve no Grêmio, já trabalhou no São Paulo também, anteriormente já havia estado no Internacional, então é um sujeito já calejado nessas funções de divisão de base. E o Aleco Mendes é o nosso jornalista convidado hoje, junto com o Maurício Freitas. Cabreira, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rec, boa tarde aos amigos da mesa. É um prazer estar participando do preliminar. Obrigado pelo convite e espero que a gente consiga conversar bastante, falar de categoria de base, falar de futebol, que é o que a gente pratica todos os dias. Agradecer o Rafael Antoniucci, que está de volta ao Internacional. Não, ele não tinha trabalhado no Internacional ainda, não. Está agora no Internacional, mudando um pouco a sua função. Ele trabalhava numa empresa de assessoria e agora trabalha no Esporte Clube Internacional. Segue assessorando atletas, dirigentes, mas agora no clube, né? No clube. Não está fazendo as duas, né, Antônio? Não dá, não tem como. Tá? Mas ele tem um bom padrinho, que é o D'Alessandro. Era um bom cliente, pelo menos. Ele já fica esfiado. Não, mas não tem problema nenhum. O D'Alessandro é uma das grandes figuras. Quem viu o que aconteceu com o D'Alessandro no Domingos e não sabia o tamanho do D'Alessandro, embora todos já saibam, né, Aleco? Viu exatamente a extensão do que a gente fala do D'Alessandro, né? Hoje ainda estava lendo aí, nasceram mais, não sei quantas crianças com o nome do Alessandro no último mês, 91 crianças, não sei o que. Tem até menina com o nome da Alessandra, né? Pois é. Então, não dá para ficar contestando muito, senão a gente acaba pagando vale. Ah, mas não é tudo isso. Ah, mas não sei o quê. Ah, é um exagero. Não. Ídolo a gente não força a barra, não produz, não desenha, não constrói. O ídolo, ele vai se fortalecendo, vai se tornando ídolo. E olha, não foi formado dentro do Internacional. Não chegou aqui jovem, já chegou com 26 para 27 anos. E tem toda essa representatividade aí. Então, a gente brinca com o Antoniucci, que ele tem um padrinho forte, não tem problema nenhum. Ele trabalhou com o D'Alessandro, e o D'Alessandro ou vai ser técnico do Internacional ou vai ter alguma função importante dentro do clube, eu não tenho dúvida nenhuma, pela sua iniciativa, pelo seu carisma e tudo mais. Embora a gente dissesse isso também a respeito do Falcão. O Falcão treinou 3 vezes no Internacional, mas direção ele nunca teve cargo no Internacional. De repente até porque não quis, né? Tudo bem, Aleco? Boa tarde, Rec. Boa tarde, Cabreira. Boa tarde, Maurício. Já conhecia o Cabreira? Com certeza. Ele é um daqueles ídolos ocultos, né? Do futebol que as pessoas não ouvem falar. O torcedor não fica sabendo, como o D'Alessandro, que a gente estava falando agora, que o Rec estava falando com maestria. Mas o Cabreira faz um grande trabalho nas categorias de base há muito tempo e já é consagrado, né, Rec? O pessoal já conhece. Muitos desses guris que estão jogando mundo afora passaram pelas mãos dele, ou pela prancheta dele, vamos dizer literalmente. Ou se viu pelo menos o vídeo desses meninos, porque nem só os jogadores que passaram pelo Inter, mas se faz um acompanhamento vasto, né? Acompanhamento é full time, assim, né? A gente costuma dizer que a categoria de base é um espaço importante, que a gente tem os momentos para ver, pesquisar bastante, saber quem são os talentos que estão aparecendo não só nos clubes daqui, mas nos clubes do Brasil. E esse trabalho como eu disse, é full time, a gente monitora mesmo, a gente procura. O departamento de captação sempre é muito forte, não só no Internacional, mas acho que em todas as categorias de base do Brasil, principalmente dos times grandes, né? Esse acompanhamento tem. Não são todos os jogadores que iniciam no clube com 10 anos, 9 anos, 8 anos e que chegam até a equipe principal. Muito pouco, o percentual é baixíssimo. E esse trabalho de acompanhamento dos outros campeonatos no Brasil, dos outros torneios no Brasil é importante, porque às vezes jogadores que chegam com 15, 16, 17, 18 anos até, e casos de time grandes que tem esses jogadores que chegam, dão certo, dão retorno, são vendidos, chega à seleção brasileira, enfim. É um trabalho importante. O que você levou do Inter para o Grêmio e o que leva do Grêmio para o Inter?
Aprendizado muito grande, né, Rec? Acho que são 2 escolas importantes aqui do Rio Grande do Sul, né? São 2 grandes times. Tive a oportunidade de trabalhar no Internacional antes por 6 anos. Né? Depois dessa passagem de 6 anos, passei pelo Grêmio, tive no Grêmio 2 anos, onde a gente teve a oportunidade de fazer um grande trabalho, né? Trabalho voltado para a categoria de base, voltado para pesquisa, voltado para a captação de jogadores. Muitos desses jogadores que hoje fazem sucesso hoje com a camisa do Grêmio passaram por esse trabalho, né? Cito o Luan, cito Pedro Rocha, cito Everton, cito Wallace, que são jogadores que não foram formados na base do Grêmio especificamente. Chegaram já no ano de categoria sub-17 ou no final da categoria sub-17. Então fizeram esse final de formação no Grêmio e foram vendidos. O Wallace e Pedro Rocha já foram vendidos. Everton e Luan hoje vem brilhando. Né? E conseguimos alguns resultados, principalmente na promoção de jogadores muito grandes. Né? E volto para o Internacional no ano de 2017. No momento de reconstrução do clube, num momento importante que o clube estava passando, precisando resgatar a base, precisando resgatar a escolinha de futebol, enfim, voltar a ter essa tradição, essa cultura do clube muito forte. Para mim é um prazer, depois de ter passado 2 anos pelo São Paulo, e é um prazer ter voltado, com muita alegria de estar aqui no Rio Grande do Sul de novo, principalmente trabalhando no Internacional. E tenho certeza que a sequência desse trabalho, assim, o trabalho de médio a longo prazo, eu tenho certeza que o Internacional vai voltar ao seu lugar de direito, vai voltar ao seu lugar de destaque, com muita humildade, com muito trabalho, mas o trabalho a longo prazo vai ser muito promissor. Maurício. Você falou dessa captação que é realizada acompanhando também outros clubes. O quanto ainda existe hoje na base ou em outras categorias, pelo que você tem de informação, aquele empresário que traz o DVD editado, que muitas vezes a gente já vê no YouTube, que só tem os lances maravilhosos do jogador. O quanto isso ainda chega ao clube, ou hoje o clube já tem uma gama de acompanhamento que independe? Quando o REC sugere, tem o Aleco que você pode contratar, Cabreira. Não, o Aleco já tem todo um histórico completo. Como é que isso está funcionando? O quanto o empresário ainda manda material para o clube? Acho que os empresários eles participam desse dia a dia, assim, né? Porque eles têm o controle com os jogadores, eles têm essa convivência com os jogadores mais dia a dia, assim, né? Principalmente os jogadores que são de fora do clube. Mas, bem como tu falasse, esse acompanhamento que a gente faz é tão grande dos outros campeonatos, e com observadores fora, com observadores daqui que viajam sempre, que a gente consegue ver os jogos em loco, ver a imagem dos jogos, alguns jogos que passam na televisão. Na maioria das vezes os jogadores são conhecidos, a gente já tem dentro do banco de dados, já fazem parte desse nosso monitoramento por esse acompanhamento, então fica mais fácil. No DVD, como tu falaste, fica facilitada a vida porque são editados os melhores lances, então a gente procura acompanhar sempre as partidas inteiras e principalmente ir nos jogos, né? Eu acho que a questão do observador técnico que vai no local, que vai no estádio assistir os jogos, não só de equipes principais, equipes profissionais, mas de equipes de base, é importante. E a gente pratica muito, não só o Internacional, como os grandes clubes do Brasil praticam bastante. O que foi interrompido no Internacional? Porque você disse para restabelecer as escolinhas, retomar algumas coisas que ficaram pelo caminho. O que o Inter interrompeu nesses 2 anos? Na verdade, a gente não fala em interrupção, Reca. A gente fala de resgate mesmo, assim, né? Eu acho que o Internacional sempre foi... Acho que os grandes equipes do Internacional, as grandes equipes campeãs do Internacional, vitoriosas, sempre tiveram muitos jogadores da base, ou jogadores que têm um histórico de ter começado na escola rubra, ou de ter começado no Internacional muito cedo, ou de ter passado pela base. Mas não existia assim, né? mais a escola rubra? Não, a escola rubra existia. A gente teve um problema grande na escola rubra, e eu digo a gente teve um problema porque eu ainda fazia parte do Internacional quando a gente teve que sair do complexo do Beira-Rio para ir para o CT da Alvorada. Então, naquele primeiro momento, a escolinha acabou saindo do Beira-Rio e acabou tendo que ir para Alvorada, né, no extremo norte da Zona Norte, ou muito longe. Custo maior para os pais. Custo maior para os pais. A estrutura, no momento, não era a estrutura adequada, então a escolinha teve uma queda muito grande nesse período, né? Então, a gente... o clube seguiu trabalhando na ideia de trazer a escolinha para o Beira-Rio de novo. E se colocou a escolinha de novo no Beira-Rio, a escolinha voltou a produzir. Começamos o ano passado com 100 alunos e nós estamos batendo agora em abril de 2018 com quase 700 de novo. Então é um resgate importante da escola rubra. O Grêmio tem bastante aluno porque está bem estabelecido, tem um espaço importante para as escolinhas de futebol no Cristal. Tudo é Grenal, né? Mas a gente sabe e a gente não tem por que não falar, né, Rec, daquilo que dá certo, daquilo que se estabelece há bastante tempo. Não sei te precisar o número, não sei te dizer o número, mas o Grêmio tem bastante aluno, tem bastante trabalho ali e facilita. Mas essa nossa retomada para o Beira-Rio e essa
essa retomada da escolinha tem sido muito legal pra gente. Quando você fala Beira-Rio, é alguma estrutura no estádio ou é ali no CT Parque Gigante? Tem uma parte no Parque Gigante, a gente utiliza muito as quadras de grama sintética no Parque Gigante. Utiliza o complexo ali no Marinha, utiliza alguns campos. Utiliza o espaço, a sede da escolinha hoje é no Gigantinho. Então a gente tem reformado, já tem uma promessa aí de um espaço novo para a escolinha, com layout bacana, que a gente possa fazer uma parte comercial da escolinha importante. Então, o Internacional está trabalhando forte nesse resgate, como eu falei. Essas quadras que você cita são aquelas do Marinho e até da Orla do Guaíba que deu algum problema, porque tinha as grades colocadas pelo Inter, aí em determinado momento a prefeitura disse que não podia. Não, essas quadras são as quadras dentro do complexo do Parque Gigante mesmo, as do clube, as quadras de grama sintéticas do clube. Sim, as Tem sintéticas. espaço ali, né? Isso, tem espaço. E os campos são os campos do Marinho. O campo principal, que é o campo que tem iluminação, e mais um campo que é pertinho do Gigantinho, que o Internacional cuida, que o Internacional faz alguma manutenção por acordo, né, com a prefeitura, então a gente utiliza esse Bom que espaço. cuide mesmo, que outro em Porto Alegre virou um mato. A gente tem trabalhado bastante nessa manutenção, assim, e tem dado bastante resultado. Gabriel, agora a gente sabe Aleco Mendes. da importância das categorias de Escritor e base. jornalista, escritor e jornalista. A gente não para, né, Rec? É isso aí. Agora no CrossFit também. Professores de CrossFit CrossFit também. É isso aí. A gente sabe da importância das categorias de base para os clubes, não só na revelação de jogadores pro próprio clube, né, para engrandecer, fortalecer o time, entregar peças para o treinador do profissional, mas também na parte financeira do clube, né? E o Internacional há muito tempo, a gente, desde que teve aquela retomada nos anos 2000 com o Fernando Carvalho assumindo como presidente, se adotou a política quase que oficial de vender um jogador por ano, pelo menos, para manter as contas em dia. E é aquele jogador que faça entrar um valor grande, né, nos cofres do clube, não os jogadores que entrem em valores menores, né? E de uns anos para cá, obviamente, que coincidiu também, e não é só coincidência, né, com o rebaixamento do clube, e aí não teve mais essa venda graúda, né, para ajudar o clube. A gente lembra que anos atrás saía um por ano, né? Teve Nilmar, teve Daniel Carvalho, teve Rafael Sobis. Teve o Pato. E o Pato, Fred, daria para se listar Hockenbach. uma lista grande de jogadores, né? Pelo menos um graúdo por ano. Mas é óbvio que essa quantidade de jogadores que são revelados pelo Internacional não diminuiu. Tanto que a gente está vendo um monte de jogadores das categorias de base sendo emprestados. O Andrigo, que era uma grande promessa, daí tem o Ferrares, que até está jogando bem no Figueirense. Mas o que acontece? Que esses jogadores estão indo para outros clubes e o Inter não está conseguindo rentabilizar. Vide também a dificuldade de vender o próprio Sacha, né? Que há anos é um jogador para ser vendido, acaba não saindo, né? Será que tem aspecto psicológico, o clube não vai bem e esses jogadores não engrenam junto? Ou é realmente o trabalho das categorias de base, de lapidação deles que não tá? Eu acho que é o processo como um todo, Aleco. Eu vejo assim que a oportunidade, principalmente o momento da equipe principal, ajuda ou não a promoção dos jovens. Assim. É importante esse momento do profissional. A partir do momento que as coisas não acontecem da forma que a gente imagina na equipe principal, ou quando acontece um rebaixamento, quando acontece alguma coisa muito grave na equipe de cima, a gente acaba não conseguindo oportunizar os meninos. O trabalho da categoria de base continua sendo feito da mesma forma. Os mesmos atletas que continuavam surgindo, continuam surgindo. A gente costuma falar nas categorias de base um pouco de safra de jogadores, assim, né? A safra dos jogadores, os jogadores que têm surgido, não têm surgindo grandes expoentes como antigamente vinha surgir aqui no Internacional. Mas a gente continua trabalhando bastante. Hoje, eu posso dizer, depois aí de, vamos botar, 17 meses de trabalho, a gente já conseguiu resultados importantes de jogadores sendo promovidos. Hoje a gente tem o Brenner, que está tendo oportunidade, tem o Richard, tem o Ronald, que foi campeão brasileiro de aspirantes. Temos outros jogadores que tiveram destaque interessante no aspirantes ano passado, que foi o Valdemiro e o Mossoró, que hoje estão emprestados ao Brasil de Pelotas e hoje jogam, podem participar. E mais jogadores do Internacional, no jogo do final de semana, tinha 13 jogadores da categoria de base, né? E eu vejo que esse processo de retomada e esse processo de aproveitamento dos jovens seguiu, né? Eu falei da retomada antes, mas esse processo seguiu, o Inter continuou apostando. Tivemos alguns jogadores que passaram e acabaram não sendo vendidos como se imaginava. Também vejo uma questão importante de mercado. O mercado não está não está tão aberto como se teve nos últimos anos. Os clubes fora, os clubes grandes de fora, não estão fazendo grandes investimentos como se fazia antes. Principalmente, eles têm procurado jogadores bem mais jovens. Né? Então, eu acredito que a partir do momento que o clube conseguir se firmar, e o clube vem se firmando, a equipe principal vem se firmando, os jogadores jovens vão voltar a aparecer com bastante qualidade. O Inter vai voltar a vender não só um, mas mais de um jogador por ano. A interferência dos empresários, porque até eu sei que o Internacional ficou até meio chateado que eu divulguei que um empresário tinha mais de 20 jogadores na categoria de base do Internacional. E até vou dar um nome. O empresário me falaram que era o Marino Rosa.
lá de Novo Hamburgo, uma coisa assim. Sim. Aí, depois eu obtive a informação que, o máximo que alguém tem são 11 jogadores. E eu lembro que a discussão antes era no Grêmio. Quando estava o Chávar, acho que tu estava lá também. Aí o presidente, o que fez o presidente Romildo? Fez uma lista de todos os jogadores de categoria de base e qual empresário pediu para vocês fazerem. Com certeza. E para qual empresário pertencia. E aí ele disse, não, tá bem equilibrado e tal. Existe esse... Como eu falei Ou antes... não tem como controlar também, porque daqui a pouco se atribui ao dirigente alguma responsabilidade que o dirigente não tem. Os caras ficam ali em roda e tal. Outro dia, mas tem como proibir? Como é que nós vamos proibir o cara de circular? E existe jogador na base sem empresário? Existe, com certeza. A gente tem um percentual interessante de jogadores sem empresário, assim, né? Como eu falei, assim, são profissionais que estão no dia a dia do futebol, não só da base, mas do futebol. Assim, e agora nem pode ter mais pedaço de jogador, né? Não, hoje não. Hoje direitos econômicos não tem mais como pessoa física, não tem como, só para os clubes. Não tem como. Nem pessoa física, nem pessoa jurídica, a não ser que seja clube, né? Então, surgiram mais clubes daqui a pouco? De repente, alguns clubes foram crescendo e foram sendo criados, né? Para esse tipo de situação. Mas como eu estava falando, os empresários participam, eles fazem parte desse processo, não só da base como da equipe principal. Eles têm o dia a dia com o jogador, eles têm uma parte principalmente pessoal, com família, contato com família, algum tipo de ajuda que a gente não controla, né? Agora me lembrei, a bronca era com o Rogério Brown. Sim. Todo dia era o Rogério Brown, era assim. Então eu te digo assim, a questão dos jogadores, se tu comentasse assim, de ter um jogador, de um profissional só ter 25 jogadores, eu posso te afirmar com certeza que não existe. Né? A gente faz um controle, da mesma forma a gente fez esse controle e controla bem como esse fluxo de informação de empresários. A gente vai continuar convivendo sempre e a gente não tem como controlar esse contato deles com os jogadores. É difícil de controlar, porque tem toda uma parte pessoal, tem alguma parte de familiar, algumas decisões familiares, de pai, de mãe, de irmão, ou às vezes de alguém que é muito próximo, que a gente não consegue controlar. A gente sabe quais são os jogadores, a gente tem o controle, tem da relação do jogador com o clube, mas a relação de fora dele a gente não tem como controlar, assim. E tem alguns difícil. Até que se criam um genoma, ou saem de um colégio determinado, ou tem um amigo que já estava, isso é bem comum, né? As coisas acontecem assim, não adianta. Isso é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. O problema é que eles antes atacavam nos 15 anos, agora estão atacando nos 12, né? Como tem essa... Quando não antes, né? Sim, como tem essa situação, Rec, de ter sido extinta a questão do direito econômico, ou do mercado, por exemplo, o mercado de futebol passou a ser um mercado muito valioso, principalmente o pessoal que trabalha fora, né? Então qualquer jogador hoje que surge com um pouco de qualidade, o pessoal acha que vai virar um novo Neymar, um novo Ronaldo, que vai gerar milhões. Assim. Não querendo ser chato, mas o Marinho é o que tem mais jogadores das categorias de base? Não é, Rec, não é. Porque os mais famosos eram o Machado, era o Veloz, era o Augusto Nogueira, mais recentemente. São, na verdade, não só esses, assim, eu acho que são parceiros que o clube tem, eu costumo dizer que são parceiros que o clube tem, por essa relação que eles têm com os atletas. Né? Porque também eles podem levar para outro clube. Com certeza, se eles não levam para o Inter, por isso que eu digo que às vezes essas pessoas e esses profissionais são os mal necessários. Eles são um mal necessário porque eles têm o controle do jogador, eles fazem coisas para o jogador às vezes, principalmente em relação à família ou algumas coisas que trazem os jogadores para perto dele ou tornam eles mais próximos do que propriamente desculpa, eu estou meio fominha aqui, mas já vou passar a bola. Quando é que o jogador atinge o grau de receber do clube chuteira extra, rancho, colégio particular, ajuda na passagem? Quando é que ele chega nesse estágio? Esse estágio, assim, por legislação, né? Por normas, a gente só consegue fazer esse tipo de situação de remuneração ou de fornecer algum bem para o jogador a partir dos 14 anos, quando ele faz o seu primeiro contrato de formação, que é uma bolsa, auxílio que a gente presta para os jogadores. Então, a partir daí, ele tem toda a assistência odontológica, de psicologia, médica, nutricional. A gente passa a fornecer escola, a gente passa a fornecer uma cesta básica, a gente passa a fornecer uma ajuda de custos que Mas é mensal. se for excepcional antes dos 14... A gente não consegue ter vínculo com o jogador antes dos 14 anos. Não, vínculo não. Vínculo mas ajudar tipo pode.
Indiretamente a gente pode ajudar, mas normalmente não é uma prática que a gente tem lá no Internacional hoje, não. A gente procura respeitar esses períodos, assim, né? Principalmente esse período que a gente pode fazer, que é a partir dos 14 anos. Eu digo pelo risco, né? O Pato chegou aqui com 11 anos. Sim. Se o Internacional tivesse dado um jeito na vida do Pato, Mas a legislação mudou. o Grêmio bastante, teria levado, mudou. não teria levado, né? Mudou bastante. A É, legislação agora mudou também não é bastante. mais tão simples. Hoje tem uma atuação pesada da questão do Ministério Público por questões trabalhistas, né? Por questão de exploração infantil, do trabalho infantil. Então isso está sendo muito controlado. Então a gente... Agora, o bom é quando se tem uma família estruturada e o cara é bom de bola. Aí tá tudo Aí facilita. jeito. Aí facilita, porque daí o pai leva, a mãe busca, o pai assiste treino no sábado, a mãe assiste durante a semana. Porque não é fácil controlar, o Cabreiro tem razão. Essas 700 meninos... Não são tantos, mas é bastante. Não, na escola são 700. Na escolinha sim, desculpa. Pois é, Porque é Na escolinha, escola, sim. é diferente. A partir dos 14 já entrou nas categorias de Aí base. não, aí já... É. Aliás, pegar esse caso que o Rex citou, da família estruturada, eu tenho um filho, numa situação hipotética. Tu tem mesmo? Não tenho. Ainda não. Daqui a uns 17, 18 Não, anos eu cara, posso ter um filho nessa A situação. dona Fernanda está assistindo daqui a pouco. Não, meu filho com certeza vai ser bom de bola, né? Então daqui a uns 17 anos eu vou ter esse problema. Tá bem, tu vai ficar com o nariz igual o meu. Tô a caminho, tô a caminho. Digamos, numa situação hipotética, o nosso telespectador tem um filho que é o craque de bola. O novo Neymar vai fazer 14 anos agora. Como é que ele consegue um teste no Inter sem ter um empresário ou alguém ajudando? Na verdade, eu acho que isso é um mito. Eu acho que a gente precisa cada vez desmistificar mais essa coisa, assim, né? Qualquer menino que tem o sonho de ser jogador de futebol pode fazer um teste no Internacional. Isso não tem, não se tem necessidade. Mesmo gordinho aquele ou baixinho? Qualquer menino pode fazer um teste no Internacional. Não se tem a necessidade de ter um representante ou de ter um empresário, propriamente dito, para fazer uma avaliação. Né? Entra no site do clube, tem todos os dados, tem o telefone que tem que procurar, é só ligar para lá, dizer que quer fazer uma avaliação. Né? Tem o setor de captação responsável para isso, onde a gente faz avaliações mensais com meninos de fora, com meninos que são indicados ou que não são indicados, ou que procuram, enfim. Então, o Inter é um clube que está sempre de portas abertas para receber qualquer tipo de jogador, qualquer tipo de menino. Ô, Aleco, eu estava hoje escutando a Grenal, eu estava indo lá para o Orfanatrof e um cidadão entrou no ar. Internacional, que se diz o Clube do Povo, ou é o Clube do Povo, não lembro qual a expressão que ele usou, esqueceu das vilas. E aí só pega gurizinho de apartamento, filho de papai que pode pagar, e aí o Inter ainda cobra a escolinha. Se não cobrassem nada dos meninos de vila, o Internacional teria uma produção maior. Ele falou do Internacional porque ele é colorado, né? Podia ser Grêmio, podia ser qualquer outro. Né? Mas tem como fazer diferente do que é feito? A gente tem uma cota bem grande de bolsas, né, na escolinha. Tem muitos meninos que não pagam a escolinha. Então, falta a informação do povo. E é por isso que eu digo assim, às vezes a gente vai estar sempre à disposição, Rec, para esclarecer qualquer tipo de dúvida, seja na categoria de base ou seja na escolinha de futebol. Não é uma caixa preta. Nunca, jamais vai ser uma caixa preta. Eu tenho o maior prazer sempre de atender as pessoas, os torcedores, os conselheiros. Mas você sabe que vocês são acusados de ser uma caixa preta, né? A gente sabe que muita coisa acontece, né, Rec? Mas a gente, o meu trabalho, assim, acho como representante da base internacional hoje é desmistificar isso, como eu falei, assim. A gente vai estar sempre à disposição. A gente está sempre à disposição para atender, seja um veículo de comunicação, ou seja um torcedor, ou seja um conselheiro, enfim, a gente... nosso trabalho é esse. O Internacional sempre, como tu disse, o Internacional é o clube do povo, a gente precisa isso, a gente precisa do contato com o torcedor e com os conselheiros, e vai estar sempre à disposição, como eu falei, não tem... Nesse caminho que o Rec comentou agora das crianças das vilas, né? Existiu até um tempo atrás, não sei como está hoje, a parceria social com a prefeitura, por exemplo, onde a prefeitura encaminha alguns meninos das vilas, dos bairros. O Internacional tem esse espaço na Escola Rubra. É para esses meninos que são destinados às bolsas, algumas delas. Isso, a gente tem Só complementando a pergunta, e aí tem a descentralização das escolinhas via genoma. Como funciona isso também? Vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. A gente tem um contrato com a prefeitura, no contrato de utilização do espaço do Marinha tem uma cota que a gente fornece de bolsas de meninos indicados pelos centros comunitários. Então a gente faz esse trabalho. Junto com isso, a gente observa muitos jogadores, e aí entrar, como o Rec fala, às vezes da falta de informação, a gente tem observadores na nossa base hoje específicos para Porto Alegre, para os centros comunitários, para as vilas, para os locais menos favorecidos. A gente procura muito isso. Tem algumas parcerias, né, em que a gente observa os meninos e oportuniza os meninos a irem, ou não só na escolinha, mas como na base também. A gente tem feito isso, se fez antigamente, se seguiu fazendo. Contato com as escolas, contatos com escolas municipais, estaduais, que a gente possa conhecer o trabalho também. Então, esse trabalho chega nos menos favorecidos, a gente continua
fazendo. Os genomas seguem trabalhando de uma forma mais escolinha. Alguns eles nunca tiveram... do ano passado para cá eles passaram a ter mais proximidade com a escola rubra. Então agora tem um projeto novo que a gente está lançando com as escolinhas que foram criadas fora, tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos, que a gente vai vincular tudo que for vinculado à parte técnica, vai se chamar Escola Rubra, né? A parte técnica e que tem a remuneração vai ser Escola Rubra, e o Genoma vai passar a ser um projeto exclusivamente social. Como foi a criação dele? O princípio do Genoma era um projeto social. Quem quisesse praticar caridade, grandes empresas montariam genomas, né, colorados que tinha necessidade. Tinha no mundo inteiro. Isso. Então o Genoma vai voltar a ser um projeto social, e tudo que for relacionado à parte técnica e que tenha cobrança de mensalidade vai voltar a ser Escola Rubra. Eu vou usar o exemplo do Atlético Paranaense, até porque eu trabalhei lá, então acompanhei próximo uma mudança que teve nas escolinhas do Atlético, em que eles tinham em um primeiro momento uma escolinha mais voltada para a recreação, e se voltou para um modelo que hoje até o Marcão, que é ex-jogador do Inter, tem uma escolinha que tem uma metodologia, que tem todo um regramento que o licenciado tem que seguir. Só que tem uma questão que eu não sei se acontece aqui no Inter. Lá o licenciado recebe toda a orientação de como tem que ser, e se o Aleco surge na escolinha do REC, o REC de alguma forma tem uma remuneração, um percentual ou alguma valorização por conta do aproveitamento do Aleco na base, depois uma eventual venda, como se antigamente tivesse um pedaço, 10%, 20%. No Inter se trabalha de alguma forma assim, dando uma valorização especial para o licenciado, ou se está licenciando, não se está licenciando novas escolas? Isso é uma parte importante do resgate da Escola Rubra. Assim. Essa metodologia sempre foi questionada, ou se perguntou muito da metodologia da Escola Rubra, ou por que muitos jogadores saíam dali, né? Então, um dos projetos que a gente está encampando agora é a gente, com a passagem de todas as escolinhas, todos os centros, ou todas essas escolinhas que são ligadas ao Genoma, por exemplo, todas essas escolinhas passando a ser Escola Rubra, elas estão sendo orientadas com questões metodológicas, como o Internacional trabalha, como a gente imagina que se trabalha uma categoria de base, ou um jogador de categoria de base, ou um jogador de escolinha, para que possa vir a ser integrante da categoria de base do Internacional. Ela vai ter esse reconhecimento, se vai ter um compromisso de todo jogador que surgir ali, todo menino que surgir ali com qualidade, que venha fazer parte da escolinha. Então esse é um braço importante do resgate da escola. Tem uma questão importante, desculpa, Rec, okay. Só para complementar essa questão, eu vejo que ao transformar o Genoma como ação social, obviamente que eles terão essa escolha, né, de se tornar escolinha ou ação social, é isso? Isso, é que alguns genomas fazem trabalho social. Perfeito. Outros genomas passaram para um outro lado do trabalho que até então não era contratado. Perfeito. Então passou a ser um centro que teria fim... Eu tomo como exemplo... Formar jogador. Exatamente. Eu tomo como exemplo o Genoma Colorado do bairro Humaitá, que é localizado ao lado da minha empresa ali, do Santo CrossFit, que eu vejo que pais de alunos que até treinam ali com a gente, eles levam os meninos ali porque o sonho dos pais e dos meninos é se tornar jogador de futebol. Eu vejo que... Ainda tem bastante isso. É fato. O Genoma Colorado é visto como escolinha por esses pais ou até pelos meninos. Sim. Será que como ação social funcionaria da mesma forma? Ou eles ainda teriam como encaminhar, vocês ficariam atentos mesmo sendo ação social, de buscar os meninos para as escolinhas, se for o caso? O trabalho seria feito da mesma forma, Aleco. A gente continuaria fazendo e dando oportunidade para os franqueados ou os licenciados do Genoma. A forma de trabalhar que seria um pouco diferente. Esses centros que têm a ideia, ou que têm por objetivo formar jogadores de futebol, formar atletas, seriam vinculados à Escola Rubra. Seria só uma migração. Correto. E quem faz o trabalho social, por exemplo, a gente tem genomas no interior aí que são ligados a prefeituras, por exemplo, porque as prefeituras ajudam as comunidades carentes. Né? Então a gente faria um trabalho social e seria especificamente para trabalho social. Duas perguntas. O Internacional deu troco no Palmeiras, que levou o Igor, o menino daqui, e agora o Internacional está trazendo um menino de lá. E futsal. Eu estava vendo ontem a notícia, ou anteontem, que o Cruzeiro está abrindo escolas de futsal e tal, até para trabalhar a qualidade do jogo, né? Encurtar o jogo, aquele negócio, as práticas que dá para depois transportar para o campo. E o Santos, ontem eu estava assistindo o Muricy, ele dizendo que a cidade inteira de Santos é uma produção de atletas. Porque nas escolas se pratica o futebol de salão, com a supervisão direta do Santos, que ele mesmo foi entregar várias vezes troféus para campeões do futebol de salão.
E esses meninos acabam aprimorando a prática e depois levam para o campo. Aí citou o Neymar, dá para citar aqui o Paulo César Carpegiani, que saiu do futebol de salão. Né? Outros não conseguiram, o Ortiz, o próprio Falcão, que era craque, mas aí pegou aquela mala do Leão também, né? Mas aí o Tobias, né? O Manuel Tobias, no Inter e no Grêmio, como é que você vê essa possibilidade de fazer o entrosamento entre o futsal e o futebol de campo? Eu sei que já existem algumas práticas que reprisam o que se faz no salão, no campo. Né? E o troco no Palmeiras. Acho que essa questão do Palmeiras, assim, rapidamente, da parte ruim da questão dos empresários, né? A gente ficou muito refém de uma situação desse menino do Igor, onde o empresário pediu valores absurdos para a gente, tanto de remuneração mensal de ajuda de custo, como de um valor para ele assinar o contrato de formação. Então, em alguns momentos, a gente acaba ficando refém e sabe muito bem do momento do clube e é muito responsável com os investimentos e com o que o clube proporciona. Então, a gente não pode ficar à mercê desse tipo de situação. A questão da vinda ou não de um outro jogador que passou pelo Palmeiras faz parte desse trabalho de monitoramento, de captação que a gente tem. Então, todo jogador que for de qualidade, que a gente julgue que possa vir aqui para o Internacional fazer esse processo ou o final de processo de formação ou de fazer um processo maior, a gente vai tentar trazer e captar eles para trazer aqui para o Internacional para seguir e ter esse trabalho todo de categoria de base. A gente vai seguir fazendo. E o futsal? Futsal. Hoje a gente tem um projeto que já tem um ano, são 16, 17 meses de trabalho que a gente já tem. A gente tem uma grande referência do futsal mundial trabalhando entre nós, que chama-se Luiz Fernando Ortiz, que foi o melhor jogador de futsal do mundo, foi campeão do mundo com a seleção brasileira, teve uma grande história no internacional no futsal. Então eu sou testemunha, porque além de trabalhar junto com o Ortiz hoje, eu sou um amigo pessoal dele, então a ideia ou a intenção dele sempre foi trazer o futsal para dentro do futebol de campo, né? A gente pode ver aí grandes jogadores do cenário nacional e nossos jogadores que foram formados aqui no Brasil, que hoje fazem sucesso no exterior, passaram pelo futsal. O Neymar passou pelo futsal, o Ronaldinho Gaúcho passou pelo futsal, enfim, uma enormidade de jogadores passa pelo futsal. E a gente sempre soube dessa necessidade de aproximar as duas modalidades, né? Então a gente, no início do ano passado, apresentou um projeto onde a gente treina de 1 a 2 sessões de treino dos meninos de 9 a 13 anos são futsal. Eles treinam o futsal. Eles têm treinos específicos de futebol no futsal. Então a gente utiliza muito os fundamentos que são utilizados no futsal, conceitos do futsal, para a prática e aprimoramento do futebol de campo. A própria questão do projeto Aprimorar, que o Ortiz capitaneou para lapidar alguns jogadores, né? O Pato passou por isso, Exatamente. O Damião passou por isso, para lapidar no caso, o Ortiz lapidava os Como atacantes. é que é o nome dessa empresa que trabalha no Flamengo? Que você fala? Double Pass. A Double Pass. O Inter fez parceria com eles? Na verdade, é uma empresa conhecida, né? Uma empresa que vem fazendo trabalhos principalmente de consultoria para alguns clubes, né? Se teve uma conversa, se teve uma procura, mas isso fica a cargo da vice-presidência de futebol, da direção. Não sei te dizer, Rec, não sei te precisar questão de valores. Normalmente é aquela frase, né? O cara é o ruim, né? Não sei te precisar valores, assim, mas o futsal, junto com essa prática de treinamento diário que a gente tem, o projeto de futsal é vinculado ao projeto Aprimorar. Então o projeto Aprimorar tem um projeto que chama Futebol de Rua, onde a gente simula situações de futebol de rua, que provavelmente nós todos a gente deve ter passado, como jogar de pé descalço, jogar na rua, jogar golzinho, jogar fazendo tabela na parede. Então tem uma série de coisas, goleirinha pequenininha, então a gente simula. De cada lado. A gente tem projeto específico para zagueiros, para laterais, para volantes, para centroavantes, como o Alex citou. E o futsal é mais um desses projetos que a gente faz no Aprimorar. Eu vi imagens desse futebol de rua. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Aí faz o cara da bicicleta. Exatamente. Faz o cara cabecear com forca, faz o cara a gente bater procura, de primeira. A gente procura simular coisas assim, eu acho que conforme foi... O improviso, né? E conforme o país foi se desenvolvendo, que as ruas começaram a ficar perigosas para as crianças. Né? Os pais hoje não deixam as crianças mais andar na rua, andar de bicicleta. A parte de motricidade das crianças está cada vez mais prejudicada porque eles não vivenciam, não sobem na árvore, eles não pulam o muro, eles não jogam futebol na rua. Então a gente procura simular algumas coisas, não subir muro, não subir árvore, mas relacionadas ao futebol, a gente procura simular nesse projeto. Você citou o Ortiz, que trabalha na base do Inter, o Yarley tem um acompanhamento também na base, e outros tantos ex-atletas. Parece que o Yarley está sendo mais bem aproveitado no Internacional. Começou a aparecer um pouco o Yarley, a gente não sabia exatamente o que estava fazendo. Né? Não, mas justamente pegando isso, o quanto
ajuda no trabalho de formação ter um ex-atleta e de que forma se busca qualificar esse ex-atleta para que ele tenha também conteúdo a passar para o jogador ali da base e não só a experiência dele no campo. Quanto se busca também aliar o conhecimento teórico para esse ex-jogador para que ele passe para os jovens. Isso é um ponto importante. Ter ex-atletas de excelência não é certeza de ter um retorno, de orientação, não. Eu acho que o atleta pode ter passado por grandes momentos, né, como jogando, enfim, mas isso não é garantia que ele vai ser um bom professor, ou que ele vai se comunicar bem, ou que ele vai ter uma facilidade de passar todo o conhecimento que ele tem de dentro do campo. Os atletas que conseguem, a gente tem dois importantes hoje, que tu citaste, o Ortiz e o Yarley, que têm se capacitado. O Ortiz se capacitou, estudou, se formou em educação física, teve muitas oportunidades de fazer vários cursos. E tem uma capacidade muito grande de ensino e de passar isso para os meninos. É o caminho da profissionalização, que tanto se fala no futebol brasileiro e que ainda falta muito. A gente tem buscado isso, né? Eu acho que a participação dos profissionais é importante. A gente está constantemente se aperfeiçoando, constantemente crescendo, estudando, trocando ideias, fazendo curso, recebendo profissionais de outros lugares, indo nos outros lugares. Eu acho que isso é importante. Os profissionais têm um papel primordial nisso. E os profissionais que estão lá hoje estão se aperfeiçoando, o Yarley tem se aperfeiçoado. Hoje o Yarley faz parte do projeto Aprimorar. O Yarley tem um trabalho muito próximo com os nossos atacantes hoje, isso tem sido importante. O próprio Brenner hoje que está aqui participou desse projeto ano passado. Como o Damião fazer mais passou, umas aulas com o Yarley, está meio longe do Yarley. Como o Damião passou com o Ortiz. Então, esse convívio com eles diário é importante. Essa experiência que eles têm e esse conteúdo para passar é importante. Falando em Yarley, e o Cabreira falou em safra também, tem uma safra que vai chegar agora, que é a safra dos filhos dos campeões mundiais do Inter. Filho do Fernandão, o Enzo. E tem um que eu acho que é bom o Enzo, né? Tem um que eu acho que é melhor, daí o Cabreira que vai responder, né? Que é o filho do Índio, o Marquinhos. Depois do intervalo fala sobre o Enzo e fala sobre o Marquinhos também. E não é patrocinador. Se chegar num determinado momento e não jogar nada, o filho do presidente Vitório Piffer, não estou dizendo que ele não jogue nada, mas está jogando em Santa Maria, se no não me engano. Inter de Santa Maria. No Inter de Santa Maria. Quer dizer, então não tem o que resista. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Neste sábado, dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 horas da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga, a gasolina Octapro. Abasteça também no posto universitário, aqui em frente ao campus da Ubra. Golaço, assessoria ao consumidor. Defende os consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do veículo. Liga agora, a consulta é gratuita. 0800 606 1616. O cliente da Golaço, um deles, financiou um veículo com prestação de 950 e caiu imediatamente para 475. Já com vantagem inicial de R$20 mil. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos com redução imediata de 50%, ligue agora. Consulta gratuita. 0800 606 1616. 0800 606 1616. Bom, antes que o Cabreira responda sobre o filho do Índio, o filho do Fernandão e outros filhos, né, que jogam nas divisões de base do Internacional, deixa eu fazer um breve resumo aqui. O Grêmio enfrenta hoje o Cerro Porteño, 9h30 da noite, no estádio General Pablo Rojas, pela Copa Libertadores. Luan é desfalque confirmado. Provável Grêmio: Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Arthur, Ramiro, Cícero,
Everton e Jael. Pelo torcedor, jogaria o Tony Anderson e não o Cícero. Né? Fizemos uma enquete hoje lá na Grenal, dá 60% pró Tony Anderson. O argentino German Delfino, de 39 anos, é quem apita o confronto. Árbitro da FIFA desde 2012. Apitou apenas um jogo do Grêmio, em 3 de maio de 17, contra o Iquique, 2-1 para o Iquique contra o Grêmio. Nos últimos 10 jogos da Libertadores, 7 vitórias do Grêmio, 2 empates e só uma derrota. Que aproveitamento do Grêmio. Contando Libertadores e campeonato local, o Cerro Porteño não perde há 5 jogos. Então teremos um grande jogo hoje. São 4 vitórias e um empate, 15 gols marcados, nenhum sofrido. Hoje tem Defensor e Monagas 7-15 e também no grupo A, Cerro Porteño e Grêmio. E no grupo G tem Milionários e Deportivo Lara. O Internacional, no Colorado, treinou na manhã de hoje, visando a partida de quinta contra o Vitória pela Copa do Brasil. Damião trabalhou normalmente com bola, mas não deve viajar. Está voltando aos poucos o Damião e tem que ser assim, né? Atacante Lucas já está em Porto Alegre. Atleta deverá ser anunciado oficialmente pelo clube essa semana. Aguarda documentação para ser inscrito no BID e ficar à disposição de Odair Helman. Há pouco eu falava com o Antonilton, com o Cabreira aqui. Já melhorou o Internacional, né? Vem de 3 vitórias na sequência contra times de Série A. Grêmio 2-0 no final do Gauchão, final para o Inter, né? Depois, vitória. E agora, um bom jogo contra o Bahia. Já voltamos. Meio-dia, 1h, 43 minutos, 40 segundos. Como é que é o esquema dessa festinha aí? Teve uma festinha em São Paulo, alugaram um apartamento do Airbnb, é um sistema de locação de apartamento, e era a festa de aniversário de um jogador de um clube de São Paulo. Isso aí foi em São Paulo. E teve de tudo, detonaram o apartamento da mulher, dentre os quais que estão citados na matéria do Ripness, como nessa festa, o André do Grêmio. O Lucarelli do vôlei. Festinha. 150 pessoas Tinha no até apartamento. uma toalha que estava prejudicada, né? Que a dona encontrou com... Perda total na toalha. Mas o Airbnb disse que tem um seguro de $1 milhão para cobrir esse problema aí. Mas que vai precisar usar boa parte desse seguro. Porque Detonaram. detonaram o apartamento. Como aconteceu com aqui em Porto Alegre? Você ficou sabendo? O Jô? Ou Arroio? Não, do Arroio. O Arroio deu um probleminha até com o lustre. O Grêmio gastou... O Grêmio não, descontou dele, certo? 50, 60 mil. Tem um programa só sobre as festas. Cabreira, os boleiros, os filhos de boleiros que podem ser boleiros. A gente convive bastante com isso, né, Rec? Acho que não só desses dois que o Alex citou e alguns jogadores que passaram, Marquinhos que tiveram é bom, destaque. Eu prefiro deixar os meninos ter essa sequência. Eu acho que eles não podem, nesse momento... Porque eles são muito vinculados à imagem dos pais. Os pais foram muito vitoriosos no Paulinho, Internacional. filho do Falcão, não conseguiu jogar. O quanto isso atrapalha eles? Depende muito de como o menino recebe isso, né? Ou de como ele reage em relação a isso. Porque a cobrança, principalmente o comparativo com o pai ou com aquilo que o pai fez, sempre vai ser muito grande. Por isso que a gente tem sempre muito cuidado de falar não só dos filhos dos grandes ídolos nossos, dos nossos grandes referenciais, como de qualquer jogador que esteja ali hoje, ou que esteja próximo, ou que seja projeto de jogador ou de atleta para jogar no Internacional. A gente tem que ter muito cuidado em relação aos filhos dos nossos grandes ídolos. Eu prefiro deixar eles amadurecendo, crescendo e evoluindo conforme a gente vai passando o trabalho, conforme eles vão passando pelo trabalho. São meninos que estão ali dentro do clube. Posso garantir para vocês que eles não estão dentro do clube porque são filhos de grandes ídolos, né? Eles tiveram um motivo para estar ali. Eles foram trazidos para o Internacional por um motivo e vão ser aproveitados na medida que forem crescendo e que forem evoluindo. Isso eu tenho certeza. Na média das estruturas de base que você já viu no Brasil, qual que é a nota que você daria para do Inter? E tem alguma coisa que está sendo trabalhada para melhorar na estrutura cedida aos jogadores? A gente tem melhorado bastante. Acho que desde o início do ano passado a gente tem procurado melhorar o nosso centro de treinamento. Reforma de vestiários, reforma de alojamento, reforma de campos, reforma de quadras, investimento no departamento médico, fisioterapia, fisiologia. Então o Inter tem procurado melhorar bastante. Eu acredito que a gente ainda precisa melhorar. Acho que a gente, para chegar na excelência que a gente imagina, né, a gente precisa melhorar um pouco. Mas o Internacional está muito bem servido da sua estrutura, está muito bem servido das suas instalações. E tenho certeza que vai continuar investindo para que a gente consiga formar bons valores e bons atletas. Quantos olheiros o Inter tem no Brasil? O Internacional hoje, ao todo, são 8 observadores. Valeu, obrigado, Cabreira. Já está tocando. Eu não ouvi a característica, mas já está subindo
Já estão subindo as letrinhas. Valeu, obrigado, Aleco. Obrigado, Maurício. Obrigado, Reg. Obrigado, Cabreira. Às 19 horas tem mais.